O milionário acorda no meio da noite, ouvindo um som inesperado. Descendo silenciosamente escada abaixo, ele encontra a faxineira embalando em seus braços seus gêmeos, cantarolando baixinho uma canção cheia de ternura. Seu coração se aperta e para, incapaz de dar sequer um passo. O que acontecerá em seguida mudará sua vida para sempre. O silêncio era sua aliada há 3 anos. Marcelo Vargas aprendera o ritmo dele, sua previsibilidade, o modo como preenchia cada canto da moderna mansão nos subúrbios de São Paulo. Às 3 da manhã, a casa pulsava apenas com o zumbido suave do ar-condicionado e o leve ronronar dos servidores em seu home office. Tudo funcionava de acordo com o cronograma que ele criara com precisão obsessiva, do sistema automático de irrigação do jardim ao iluminação inteligente, que ajustava a intensidade conforme as estações do ano. Em seu quarto no andar de cima, Marcelo acordou de repente, embora nenhum alarme estivesse programado para aquela hora. Seu corpo mantinha o hábito de acordar pontualmente às 5h30, mas algo o arrancou do sono mais cedo. Por um momento ficou imóvel, escutando o zumbido familiar da casa. Todos os sons estavam em seus lugares. A geladeira na cozinha, a bomba do aquário na sala, o ventilador silencioso no quarto dos meninos. Quarto dos meninos. Ali, algo estava errado. Marcelo sentou-se na beira da cama, seus pés tocando o piso frio de madeira clara. Após 3 anos vivendo nessa quietude, aprendera a reconhecer cada nuance, cada mudança no mapa acústico de seu mundo. O que ouvia agora não deveria existir. Uma melodia, suave, delicada, mas distinta, vindo do quarto de Ivo e Natan. Seus filhos nasceram com surdez profunda. Ninguém nessa casa cantava desde a morte de Doriana. Ninguém. Ele se tornou imediatamente alerta total, sua mente passando para o modo de controle que conhecia bem de suas empresas. Primeiro analise, depois haja. Vestiu uma camiseta preta e seguiu pelo corredor, seus movimentos precisos e silenciosos. Anos de treinamento em artes marciais o ensinaram a se mover sem ruído, habilidade que usava frequentemente nos negócios e que agora parecia essencial. O corredor que levava ao quarto dos meninos estava iluminado apenas pela luz suave das lâmpadas noturnas. Marcelo parou no meio do caminho, escondido na sombra, e prendeu a respiração. O que viu questionou tudo o que sabia sobre seu mundo ordenado. Uma jovem mulher sentava no chão entre as camas dos gêmeos de 5 anos, suas mãos dançando no ar em gestos fluidos da Libras. Ivo e Natan sentavam-se à frente dela, seus olhos brilhando de um jeito que Marcelo não via há meses. Estavam totalmente concentrados, vivos, engajados. A mulher cantava. Sua voz era baixa, melódica, destinada apenas a si mesma, enquanto suas mãos contavam uma história completamente diferente na língua que seus filhos entendiam perfeitamente. Era Daniela Lisboa, a nova faxineira que ele contratara 1 semana antes. Seus documentos eram impecáveis, referências perfeitas, mas ela se tornara apenas um número em seu sistema de gerenciamento da casa. Agora, porém, observando-a nesse momento íntimo com seus filhos, Marcelo a via de verdade pela primeira vez. Ela tinha cerca de 29 anos, cabelos escuros presos em um coque solto, de onde escapavam mechas soltas. Seus movimentos eram graciosos, confiantes, como se conversasse em Libras a vida toda. Enquanto gesticulava, contando a história de um pequeno urso que aprendia a voar, seu rosto irradiava uma calma que Marcelo não sentia em sua casa há muito tempo. Ivo ergueu as mãos e respondeu em Libras, seus dedinhos pequenos formando sinais de forma incerta. Imediatamente, Daniela acenou com a cabeça em encorajamento e corrigiu seu gesto com paciência gentil. Natan riu, não com a voz que não podia ouvir, mas com o corpo inteiro, seus ombros tremendo de alegria. Marcelo sentiu sua respiração ficar superficial. Nessa cena havia algo que abalava seu equilíbrio cuidadosamente construído. Não raiva,
não irritação por violar procedimentos. Algo muito mais perigoso: reconhecimento. Lembrança de como a felicidade parecia em sua casa, antes de aprender a viver sem ela. Ele observou por mais alguns minutos, escondido na sombra, sentindo-se ao mesmo tempo um intruso em sua própria casa, e um pai que via seus filhos pela primeira vez como realmente eram. Não crianças a serem gerenciadas e terapizadas, mas pequenas pessoas com seus próprios sonhos e alegrias. Quando Daniela finalmente ajudou os meninos a se deitarem de volta nas camas, Marcelo recuou silenciosamente para seu quarto. Sentou-se na beira da cama, fitando a escuridão além da janela, onde as antigas árvores ao redor da propriedade balançavam na brisa noturna. Pela primeira vez em anos, seu mundo cuidadosamente controlado parecia incompleto. O amanhecer encontrou Marcelo em sua mesa no escritório, analisando os documentos pessoais de Daniela Lisboa pela terceira vez naquela noite. Sua foto na carteira de identidade olhava para ele da tela do computador. Rosto aberto, olhos quentes, mas com uma nota de cautela, como se estivesse acostumada a que as pessoas a julgassem rápido demais. Ela nascera em Nova Iguaçu. Formara-se em pedagogia especial na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seu currículo era modesto, mas consistente. Referências de empregos anteriores a descreviam como pessoa confiável, paciente e incomumente dedicada às suas tarefas. Nada nesses documentos explicava, porém, o que ele vira naquela noite. Ninguém mencionava seu conhecimento de Libras, o modo como conseguia fazer seus filhos rirem de um jeito que ele não lembrava há meses. Às 7 da manhã, ouviu seus passos no andar de baixo. A pontualidade era uma das qualidades que apreciava em todos os seus funcionários. Marcelo fechou o laptop e desceu para a cozinha, onde geralmente tomava o primeiro café do dia, observando pelo janelão o jardim, que era podado a cada semana em perfeição geométrica. Daniela estava na pia, preparando os produtos de limpeza. Vestia uma blusa cinza simples e calças escuras, uniforme informal, mas profissional. Seus cabelos estavam presos da mesma forma que na noite anterior, mas a luz do dia parecia mais jovem, talvez um pouco incerta. "Bom dia, Sr. Vargas", disse ela, virando-se para ele. Sua voz era a mesma daquela que cantara no quarto dos meninos. Quente, calma, sem traço de constrangimento. Marcelo acenou com a cabeça, servindo-se de café da máquina, que estava programada para preparar um expresso perfeito pontualmente àquela hora. "Bom dia. Há quanto tempo a senhora trabalha com crianças surdas?" A pergunta saiu dele sem planejamento, mais direta do que pretendia. Daniela ergueu as sobrancelhas, claramente surpresa. "Desculpe, mas não entendo a pergunta. Fui contratada como faxineira, não como babá", respondeu com cautela. "Eu a vi esta noite, com meus filhos." Pelo rosto de Daniela passou algo que poderia ser vergonha ou medo. Ela largou o pano que segurava e olhou-o nos olhos. "Desculpe, sei que ultrapassei limites. Ouvi que Natan estava chorando e Ivo tentava consolá-lo. Não podia deixá-los assim sozinhos." Sua voz era calma, mas Marcelo percebia determinação nela. "Meus filhos não choram alto. Eles não podem." "Podem, só não como outras crianças", respondeu sem hesitar. Natan batia as mãos no colchão. Ivo sentava ao lado dele e repetia o mesmo gesto. Em loop, isso era choro. Marcelo sentiu algo se mexer em seu estômago. Nos 3 anos, aprendera a gerenciar seus filhos por sistemas, protocolos, especialistas qualificados. Ninguém nunca lhe dissera que seus filhos podiam chorar de um jeito que ele não entendia. "De onde a senhora sabe Libras?" "Meu irmão é surdo, crescemos juntos em Nova Iguaçu." Respondeu simplesmente, como se isso explicasse tudo. "Por que não escreveu isso no currículo?" Pela primeira vez, Daniela hesitou. Olhou pela janela para o jardim, onde o sistema automático de rega acabara de se ativar conforme o cronograma. "Porque as pessoas pensam
que se você sabe Libras, automaticamente vira terapeuta, babá, especialista. Mas eu preciso de um emprego, não de uma missão. Tenho a mãe no hospital no Rio de Janeiro. As contas não se pagam sozinhas. Seu tom era prático, sem traço de lamento ou pedido de compaixão. Marcelo apreciou essa franqueza. Em seu mundo dos negócios, aprendera a reconhecer quem fala a verdade, mesmo quando inconveniente. Meus filhos pareciam felizes. Eles são bons meninos. Só precisam de alguém que os veja como são, não como deveriam ser. Essa frase o atingiu inesperadamente forte. Nos últimos 3 anos, toda sua paternidade consistira em fazer seus filhos funcionarem normalmente em um mundo que não era feito para eles. Ele não se lembrava de quando pensara pela última vez se eles estavam felizes. Isso não pode acontecer de novo, disse por fim, mas em sua voz não havia raiva, apenas um tipo de impotência. Entendo, respondeu Daniela, pegando novamente os produtos de limpeza. Mas, se eu ouvir de novo que um deles precisa de ajuda, não vou fingir que não ouvi. Ela saiu da cozinha, deixando Marcelo com o café que já esfriara há tempos. Pelo janelão, observou-a indo para a sala, seus movimentos confiantes e calmos, como se nada tivesse acontecido. Pela primeira vez em anos, sentiu que alguém questionara sua forma de gerenciar a própria vida, e que talvez tivesse razão. Nas 2 semanas seguintes, Marcelo passou observando. Não era um processo consciente. Convenceu-se de que apenas verificava se a nova funcionária respeitava os limites estabelecidos. Mas a verdade era mais complicada. Pela primeira vez desde a morte da esposa, sua casa pulsava com vida de um jeito que ele não conseguia definir nem controlar. Daniela chegava pontualmente às 7 da manhã e saía às 3 da tarde. Cumprimentava suas tarefas sem falhas. Os pisos brilhavam, os banheiros estavam esterilmente limpos, não havia poeira em nenhuma superfície. Mas Marcelo notou mudanças que iam além dos padrões de limpeza. Na sala, sumiram as flores artificiais que estavam lá há 3 anos, inalteradas e sem vida. Foram substituídas por rosas brancas frescas em um vaso de vidro simples. Quando perguntou a Daniela, ela respondeu que flores artificiais acumulam poeira e as frescas são mais fáceis de manter. O argumento era lógico, então ele não protestou, embora não pudesse se livrar da sensação de que o motivo real era outro. No quarto dos meninos, surgiram pequenas mudanças que só um observador muito atento notaria. Brinquedos que antes estavam guardados em caixas conforme o sistema de organização que ele criara com a babá anterior, agora estavam em lugares estratégicos. Um urso de pelúcia na janela, blocos coloridos em uma prateleira baixa, livros ilustrados abertos em páginas específicas. O mais importante, porém, eram seus filhos. Ivo, que sempre fora mais introvertido dos gêmeos, começou a sair de seu quarto com mais frequência. Marcelo o encontrou um dia na cozinha, tentando imitar gestos que claramente vira em outro lugar. As mãozinhas do menino formavam sinais desajeitados, seu rosto concentrado no esforço de entender. Nathan, geralmente mais impulsivo, parecia mais calmo, mas ao mesmo tempo mais confiante. Uma noite, quando Marcelo veio desejar boa noite, ritual que fazia pontualmente, mas de forma mecânica, o menino de 5 anos se aproximou dele e fez um gesto que Marcelo não entendia, mas que parecia intencional, significativo. Foi numa quarta-feira à noite que ele decidiu falar com Daniela de novo. Encontrou-a na lavanderia, dobrando lençóis com precisão que rivalizava com a dele. Por um momento, observou seus movimentos. Cada ação tinha propósito. Cada tarefa era feita com atenção que faltava na maioria das pessoas que ele contratava. A senhora está ensinando Libras aos meus filhos, disse por fim. Não era uma pergunta. Daniela não parou de dobrar os lençóis, mas seus movimentos desaceleraram ligeiramente. Não estou ensinando, eles estão aprendendo sozinhos.
Eu só respondo quando querem se comunicar. Isso não faz parte das suas obrigações. Não, concordou simplesmente. Mas eles perguntam, então respondo. Marcelo entrou mais fundo na lavanderia. Era um espaço pequeno e sua presença o fez se sentir desconfortável de um jeito que não conseguia explicar. Por que não me disse isso? Pela primeira vez naquela noite, Daniela parou de trabalhar. Virou-se para ele. Em seus olhos havia algo que poderia ser decepção. Porque eu sabia que o Senhor me proibiria, respondeu calmamente. E porque não queria que pensasse que eu tentava substituir alguém ou ultrapassar limites. Mas essas crianças são inteligentes e curiosas. Quando vejo que tentam se comunicar, não posso fingir que não vejo. Eu tenho especialistas para eles, fonoaudiólogos, terapeutas. Eu sei. Vi os documentos na sua mesa, disse ela, e Marcelo se sentiu desconfortável, percebendo que ela devia ter limpado seu escritório. São boas pessoas, mas vêm 2 vezes por semana por 1 hora. Essas crianças vivem aqui todo dia. O que a senhora sugere? Daniela hesitou, como se pensasse em algo importante. Por fim, pegou um pequeno caderno no bolso. Nada sugiro. Mas, se quiser entender o que seus filhos dizem, eu poderia escrever os sinais básicos. Entregou-lhe o caderno. Não é aula, é só tradução. Marcelo pegou o caderno. Era pequeno, usado, com páginas cheias de letras miúdas e cuidadosas. Na primeira página havia a inscrição: Sinais básicos para o papai, e a data da semana anterior. Ele sentiu algo se apertar em seu peito. Nos 3 anos, dissera a si mesmo que fazia tudo o possível por seus filhos. Contratava os melhores especialistas, comprava equipamentos de ponta, providenciava tudo de que precisavam. Mas essa mulher, contratada para limpar, notara algo que ele não via, que seus filhos tentavam falar com ele e ele não entendia uma palavra. Por que a senhora faz isso? Perguntou baixinho. Porque eles são bons meninos. E por quê? Hesitou, e pela primeira vez em sua voz houve uma nota de incerteza. Porque me chamo como sua esposa. E acho que não. É coincidência. Naquela noite, Marcelo não dormiu. Sentou-se em seu escritório, fitando o caderno que Daniela deixara em suas mãos. Cada página estava cheia de desenhos miúdos mostrando posições das mãos, com explicações meticulosas em português. Mamãe, papai, sim, não, obrigado, desculpe. Palavras básicas que permitem que as pessoas funcionem em família. Palavras que ele não conhecia na língua de seus filhos. Na última página, encontrou algo que acelerou sua respiração. Um pequeno desenho de 2 mãozinhas se juntando em um gesto que significava "Eu te amo". E abaixo, Nathan tentou te dizer isso na quarta-feira à noite. Quarta-feira, quando viera desejar boa noite aos meninos, e Nathan fizera aquele gesto enigmático que ele não entendera. Seu filho tentara dizer que o amava, e ele não compreendera. Marcelo fechou o caderno e o colocou na mesa. Pelo janelão, observou o jardim, onde a iluminação noturna lançava sombras geométricas na grama perfeitamente aparada. Aquela casa era sua fortaleza, lugar onde controlava cada elemento, protegendo seus filhos de um mundo que não era feito para eles. Mas de repente entendeu que, construindo aquelas muralhas, se isolara deles também. Na manhã seguinte, esperou por Daniela na cozinha. Ela tinha folga no sábado, mas ele a convidara antes para uma conversa curta. Quando o interfone tocou pontualmente às 10, sentiu uma ansiedade que não experimentava antes de negociações importantes nos negócios. Daniela parecia diferente dos dias de trabalho. Vestia uma blusa branca simples e jeans escuros, os cabelos soltos caindo em ondas suaves sobre os ombros. Era linda, percepção que o atingiu inesperadamente e o deixou desconfortável. "Bom dia, Sr. Vargas. Tudo bem?"
perguntou ela, claramente preocupada com o convite inesperado. Por favor, sentemos, indicou a mesa da cozinha. Queria falar sobre o que a senhora disse ontem. Daniela sentou-se à frente dele, sua postura cautelosa, pronta para se defender. Sobre a coincidência de nomes, disse Marcelo diretamente. O que quis dizer? Isso pode soar estranho, começou incerta. Mas quando vi a foto da sua esposa na estante da sala, senti um reconhecimento esquisito, não semelhança física, mas algo mais. E depois, quando soube que se chamava Doriana, comecei a pensar na minha genealogia familiar. E minha avó era do sul do Brasil. Chamava-se Doriana Correa, antes de casar. Era um nome comum naquela época, então pode ser coincidência, mas... Hesitou. Mas comecei a checar documentos nos arquivos familiares. Acho que somos parentes distantes, muito distantes. Marcelo sentiu seu mundo balançar mais uma vez. Nas últimas semanas, convencera-se de que a atração que sentia por essa mulher era só solidão, saudade de uma vida familiar normal. Mas se havia uma conexão mais profunda, por que me conta isso? Porque não sei o que fazer com isso. Respondeu sinceramente. Vim aqui procurando emprego para sustentar minha mãe. Mas essas crianças, elas precisam de alguém que entenda o mundo delas. E o Senhor olhou-o atentamente. O Senhor parece muito sozinho. Não estou sozinho. Estou focado em dar aos meus filhos, o melhor futuro possível. Isso não é a mesma coisa, respondeu baixinho. Por um momento ficaram em silêncio. Marcelo observava suas mãos postas na mesa, delicadas, mas fortes, mãos de quem trabalha duro, mas com graça. Quero que me ensine, disse por fim. O quê? Libras, o básico, para que eu possa conversar com meus filhos. Nos olhos de Daniela brilhou algo que poderia ser surpresa ou esperança. Vai exigir tempo e paciência. Libras não é só gestos, é uma cultura inteira, um jeito de pensar. Eu tenho tempo, disse, embora ambos soubessem que não era verdade. Sua agenda estava lotada de reuniões, conferências, viagens de negócios. E os limites profissionais de que o senhor falou. Marcelo considerou a pergunta. Nas últimas semanas, seu sistema cuidadosamente construído começava a ruir. Mas talvez alguns limites valessem a pena ser cruzados. Acho que meus filhos são mais importantes que minhas regras, respondeu. Pela primeira vez desde que se conheceram, Daniela sorriu de verdade. Esse sorriso transformou seu rosto, fez aparecer mais jovem, mais aberta. Nesse caso, podemos começar amanhã. Mas aviso, o senhor vai ter que esquecer a perfeição. Libras exige que mostre emoções com o corpo todo. E o senhor olhou-o com leve diversão. O senhor parece ter problema com isso. Marcelo sentiu algo que não experimentava há anos. Excitação com algo novo, imprevisível. Ou talvez só medo do que poderia acontecer se confiasse em alguém de novo. Vamos ver, respondeu, mas em sua voz, pela primeira vez em meses, havia uma nota de algo que poderia ser esperança. As primeiras aulas aconteciam na sala após o retorno dos meninos da escola especial. Marcelo rearranjara sua agenda para ter horas livres entre as 3 e as 5 da tarde. Janela de tempo que, em sua vida anterior, era reservada para as conferências internacionais mais importantes. Agora sentava no chão ao lado de Ivo e Natan, tentando entender por que seus dedos não queriam se posicionar nas formas simples, aparentemente. Seus filhos o observavam com mistura de diversão e encorajamento, corrigindo seus gestos com paciência que ele mesmo nunca mostrava nos negócios. Daniela era uma professora exigente, mas gentil. Não permitia atalhos nem a abordagem perfeccionista que caracterizava sua forma de aprender tudo o mais. Libras vive no movimento, repetia. O senhor tenta pará-la, controlá-la. Mas comunicação é rio, não lago. Após 2 semanas, Marcelo conseguia dizer palavras básicas. Bom dia,
como vai, bem, mal. Mas quando usou pela primeira vez o gesto para "eu te amo" com seus filhos, Natan correu para ele e o abraçou tão forte que Marcelo sentiu algo se romper em seu peito, algo que mantivera fechado por 3 anos. Na mesma época, começaram a surgir sinais de que seu mundo ordenado se tornava mais complicado. O primeiro foi Adriana, sua irmã, que veio de Porto Alegre para sua visita mensal. Encontrou-o na sala, tentando repetir com Daniela o gesto para "desculpe", particularmente difícil, pois exigia expressar emoção no rosto. "Marcelo, podemos conversar em particular?", perguntou Adriana com aquele tom que ele conhecia desde a infância, o tom de irmã mais velha que sempre sabia melhor. Em seu escritório, Adriana sentou-se à frente da mesa, cruzou as pernas e adotou a posição que ele chamava de posição de psicóloga, aberta, mas analisadora. "O que foi isso?", perguntou diretamente. "Estou aprendendo Libras para poder conversar com meus filhos, com a ajuda da faxineira, com a ajuda de alguém que conhece a língua e tem experiência com crianças surdas", respondeu defensivamente. Adriana ficou em silêncio por um momento, observando-o de um jeito que o fez se sentir paciente, não irmão. "Marcelo, entendo que a solidão é uma experiência difícil, mas não acha que o que está fazendo é projeção?" "O que quer dizer?" "Essa mulher tem o mesmo nome da Doriana, trabalha na sua casa, cuida dos seus filhos. Não vê o padrão?" Marcelo sentiu a raiva crescer em seu estômago, emoção que raramente se permitia sentir. "Adriana, nem tudo na vida pode ser explicado por psicologia. Às vezes as pessoas fazem coisas simplesmente porque são certas. Às vezes as pessoas fazem coisas porque não lidaram com o luto", respondeu gentilmente. "Marcelo, você nunca chorou pela Doriana. Um dia após o enterro, voltou ao trabalho. Uma semana depois, mudou toda a casa, guardou as fotos dela, se livrou das coisas dela. Isso não é saudável. Eu me virava, do meu jeito. Não, você se fechou, e agora, quando surge uma mulher que te lembra o que perdeu, pensa que é um sinal." Marcelo se levantou da cadeira e foi até a janela. No jardim, via Daniela ajudando os meninos a recolher folhas de outono. Ivo e Natan riam, seus movimentos livres, naturais. "Talvez você tenha razão", disse por fim. "Mas talvez também esteja errada. Essas crianças estão mais felizes do que nunca desde a morte da mãe. Eu começo a entender a língua delas. Pela primeira vez em anos, sinto que sou pai, não só cuidador. Isso é maravilhoso, mas isso não pode acontecer sem envolver essa mulher emocionalmente." Marcelo virou-se da janela. Nos olhos de Adriana, via preocupação, mas também algo mais: medo. Percebeu que sua irmã, que passara a vida ajudando outros a lidar com emoções, tinha problema com intimidade. Nunca se casara, nunca tivera filhos. Sua vida era perfeitamente controlada, como a dele. "Adriana, você já se permitiu confiar completamente em alguém?" A pergunta a surpreendeu. Pela primeira vez na conversa, parecia incerta. "Aqui não se trata de mim. Trata, porque você me dá conselhos sobre coisas que nunca experimentou. Fala de luto, mas nunca perdeu ninguém próximo. Fala de amor, mas nunca se permitiu amar." Adriana se levantou da cadeira, seu rosto pálido. "Isso é injusto." "Talvez, mas verdadeiro", respondeu Marcelo. "Talvez nós dois precisemos parar de analisar a vida e começar a vivê-la." À noite, quando Adriana já partira, Marcelo encontrou Daniela na cozinha, preparando o jantar para os meninos. Ela estava quieta, mais fechada que o usual. "Ouviu a conversa com minha irmã?" Era difícil não ouvir. Suas vozes ecoaram pela casa. Respondeu sem olhá-lo. "E o que pensa?" Daniela largou a faca com que cortava legumes e finalmente olhou para ele. "Acho que sua irmã tem razão em uma coisa. Você nunca chorou pela esposa. E eu talvez me apegue demais a essa família." Sua voz era calma,
Mas Marcelo ouvia algo que soava como despedida. O que isso significa? Talvez eu deva procurar outro emprego antes que fique complicado. Pela primeira vez em meses, Marcelo sentiu pânico. Pânico verdadeiro, primal, ao pensar em perder algo importante. E se eu não quiser que vá embora? Essa pergunta pairou entre eles na cozinha como uma parede invisível. Daniela virou-se do fogão, seus olhos arregalados, como se só agora compreendesse o peso do momento em que estavam. Senhor Vargas, começou, mas ele a interrompeu com um gesto. Marcelo, após 3 meses de aulas de Libras e conversas diárias sobre meus filhos, acho que podemos usar nomes. Marcelo, repetiu incerta, não é uma boa ideia. Sua irmã tem razão. Eu sou sua funcionária e o senhor... Sou um pai solteiro que pela primeira vez em 3 anos sente que sua casa é uma casa, não um escritório. Completou por ela. Daniela sentou-se na cadeira como se as pernas tivessem fraquejado. Em seus olhos conflito, desejo de ficar e medo das consequências. Isso não pode ser assim, disse baixinho. Eu trabalho para o senhor. Tenho obrigações, contas, mãe no hospital. Não posso me permitir. Se permitir o quê? Pensar no senhor de outro jeito que não como empregador, terminou sinceramente. Marcelo sentiu algo se romper dolorosamente em seu peito. Não raiva, não decepção. Alívio. Alívio de que não era o único a sentir a tensão que crescia entre eles a cada dia. E se eu oferecer outras possibilidades? Quais? Fique como babá dos meninos, oficialmente. Com salário adequado, contrato, plano de saúde para sua mãe. Falou rápido, como se temesse que, se parasse, se retratasse da proposta. Daniela o olhou em silêncio, seu rosto indecifrável. Isso não resolve o problema, disse por fim. Que problema? Que, quando olho para o senhor, não penso em trabalho. A resposta foi tão baixa que ele mal a ouviu. As semanas seguintes foram as mais estranhas na vida de Marcelo. Daniela aceitara ficar como babá oficial dos meninos, o que significava passar mais tempo na casa, mas ao mesmo tempo tentava manter um distanciamento profissional que se tornara artificial e doloroso para ambos. Os meninos floresciam sob seus cuidados. Ivo, que antes era retraído, começou a iniciar conversas em Libras, não só com Daniela, mas com o pai. Natan aprendera a contar histórias por gestos. Sua imaginação florescera de um jeito que Marcelo nunca observara antes. Mas quanto mais felizes ficavam seus filhos, mais Marcelo percebia o quão complicado se tornara sua própria vida. Em dezembro, os problemas começaram. Os primeiros sinais surgiram quando Daniela recebeu uma ligação no meio do dia de trabalho. Marcelo ouviu acidentalmente parte da conversa. Sua voz tensa, cheia de estresse, falando em português rápido e nervoso. Quando terminou a chamada, viu-o na porta e imediatamente tentou esconder a preocupação. "Tudo bem?" perguntou. "Sim, claro", respondeu rápido demais. Mas naquela noite, viu-a pela janela do escritório, sentada no carro na garagem, chorando. Não histericamente, não alto, apenas sentada com a cabeça baixa, seus ombros tremendo de choro silencioso. Ele saiu sem casaco, apesar do frio de dezembro. "Daniela", ela ergueu a cabeça, limpando as lágrimas rapidamente. "Desculpe, já vou embora." "O que está acontecendo?" Por um momento pareceu que não responderia. Depois, como se todas as barreiras se rompessem de repente, tudo jorrou dela. "Minha mãe, o estado piorou. Precisa de uma cirurgia que o plano não cobre. Custa R$100.000. Sua voz falhou. "Não tenho esse dinheiro. Mesmo com o novo salário, não vou conseguir juntar a tempo." Marcelo, sem hesitar, pegou a carteira. "Eu te dou o dinheiro." "Não", respondeu imediatamente. "Não posso, já seria demais. Não é empréstimo, é bônus, pelo trabalho com os meninos." "Marcelo, não."
Usou seu nome pela primeira vez e em sua voz havia desespero. Se fizer isso, vou te dever mais do que jamais poderei pagar. Você não me deve nada. Devo, e nós dois sabemos disso. Olhou-o através do vidro do carro, seus olhos cheios de lágrimas, mas também determinação. Não posso deixar que o que há entre nós seja construído na gratidão por salvar minha mãe. Era a primeira menção a que havia algo entre eles. Pela primeira vez, admitira em voz alta que sua relação ultrapassara todos os limites profissionais. Não se trata de gratidão, disse baixinho. Eu sei, respondeu. E é exatamente por isso que é impossível. Naquela noite, Marcelo não dormiu. Sentou-se no escritório, ponderando como sua vida se tornara tão complicada. 3 meses antes, tinha um objetivo claro: garantir segurança e estabilidade aos filhos. Agora, seus filhos eram felizes, mas ele se via em uma situação que não conseguia controlar. No dia seguinte, Daniela veio trabalhar como se nada tivesse acontecido. Era profissional, cortês, mas entre eles erguera-se uma parede que antes não existia. E Marcelo descobriu pela primeira vez na vida que há problemas que não se resolvem com dinheiro, influência ou estratégia de negócios. Às vezes, as coisas mais importantes exigem simplesmente confiança. E era exatamente disso que ambos mais temiam. Janeiro trouxe não só o frio, mas uma descoberta que mudou tudo. Marcelo passara o recesso de festas de fim de ano observando como Daniela tentava ser normal, enquanto seu mundo desmoronava em pedaços. Sua mãe estava no hospital no Rio de Janeiro e a cirurgia fora adiada por tempo indefinido por falta de fundos. Daniela viajava nos fins de semana, voltando às segundas exausta e sobrecarregada, mas nunca falava de seus problemas. Naquele dia, com as crianças na escola e ela limpando seu escritório, recebeu uma ligação do advogado que cuidava dos assuntos sucessórios da empresa. A conversa era sobre a aquisição de uma firma concorrente menor, mas em certo momento o advogado mencionou um sobrenome que fez Marcelo congelar. Correia, repetiu devagar. Tem certeza de que é Doriana Correia de Nova Iguaçu? Sim, é por isso que ligo. O caso envolve herança da avó dessa pessoa. Acontece que ela era dona de uma terra que agora faz parte do terreno que o senhor está comprando. O problema é que não conseguimos localizar a herdeira. Marcelo sentiu o coração bater mais rápido. O que isso significa? Segundo nossos documentos, Doriana Correia, que se casou e mudou o sobrenome para Lisboa, é a herdeira legítima. Mas não a encontramos. Se apresentar, lhe caberiam cerca de R$200 mil, mais parte dos lucros de arrendamento. Marcelo desligou, suas mãos tremendo. Daniela estava no escritório. Não podia não ter ouvido suas palavras. Quando se virou, ela estava imóvel com o pano na mão, seu rosto pálido. Ouviu, não era pergunta. Ouvi, confirmou baixinho. Por que não me contou sobre a herança? Porque eu não sabia dela. Sentou-se pesadamente na cadeira. Minha avó morreu quando eu tinha 15 anos. Minha mãe disse que não deixou nada além de dívidas. Nunca verifiquei. R$200 mil, disse Marcelo. Mais lucros de arrendamento. Isso cobre a cirurgia da sua mãe e mais. Nos olhos de Daniela surgiram lágrimas. Pela primeira vez, não de desespero, mas de alívio. Não posso acreditar, sussurrou. Isso não pode ser verdade. É verdade. Posso te conectar com o meu advogado. Cuidamos de todas as formalidades. Daniela se levantou e foi até a janela, virando-se de costas para ele. Seus ombros tremiam. Você não entende, disse baixinho. O que não entendo? Estou aliviada, mas não pelo que pensa. O que quer dizer? Ela se virou para ele, seu rosto molhado de lágrimas, mas em seus olhos havia medo. Nos últimos meses dizia a mim mesma que o que sinto por você não pode ser real, porque dependo financeiramente de você, que é só gratidão, segurança, estabilidade.
Sua voz falhou. Mas agora, com meu próprio dinheiro, sem precisar desse emprego. E ainda quero ficar, ainda quero estar aqui com você, com os meninos. E isso significa que o que sinto é verdadeiro, e isso me assusta. Marcelo sentiu tudo ao seu redor ficar mais nítido. Nos últimos meses, lutara consigo mesmo, convencendo-se de que seus sentimentos eram projeção, solidão, necessidade de substituir a esposa perdida. Mas agora, quando Daniela tinha escolha, partir com o dinheiro ou ficar com ele, escolheu ficar, e ele percebeu a verdade. Eu também tenho medo, admitiu. Por quê? Porque se fizermos isso, se nos permitirmos esse sentimento, não há volta. E eu não sei se consigo amar alguém sem controlar tudo ao redor. Daniela se aproximou dele. Talvez seja exatamente isso, disse baixinho. Talvez o amor consista em parar de controlar. Ficaram frente a frente em seu escritório, 1 metro de espaço entre eles, mas Marcelo sentia como se estivessem à beira de um abismo. Um passo, uma palavra, um gesto, e tudo mudaria. O que fazemos agora? Perguntou. Não sei, respondeu sinceramente, mas talvez possamos aprender isso. Juntos, naquela noite, com os meninos já dormindo, sentaram-se na sala, pela primeira vez, não como empregador e funcionária, nem professor e aluno, mas simplesmente como homem e mulher que descobriram que o que os unia era mais forte que todas as barreiras que tentaram erguer entre si. Há uma coisa que você precisa saber, disse Marcelo, olhando para o fogo na lareira. Qual? Encontrei algo nas coisas da Doriana, minha esposa, algo que ela escreveu pouco antes de morrer. Levantou-se e foi ao escritório, voltando momentos depois com um envelope branco. É uma carta que nunca abri. Estava assustado demais com o que poderia encontrar. Daniela pegou o envelope com mãos trêmulas. Quer que eu leia? Quero que leiamos juntos. Quando abriu o envelope, seus dedos se tocaram e Marcelo sentiu que pela primeira vez em 3 anos não temia o que o futuro poderia trazer. A carta fora escrita com mão trêmula, tinta que em alguns lugares borrara de lágrimas. A data no topo indicava uma semana antes da morte de Doriana. Meu querido Marcelo, começou a ler Daniela baixinho. Se você está lendo esta carta, significa que eu já não estou mais aqui, e você finalmente encontrou coragem para abri-la. Sempre soube que fugiria da dor, porque é assim que você é. Tenta controlar até a tristeza. Marcelo sentiu o estômago se contrair dolorosamente. Ouvir a voz da esposa falecida, lida pela mulher de quem se apaixonava, era surreal e doloroso ao mesmo tempo. Sei que após minha morte, você tentará criar para os meninos um mundo ideal, seguro. Mas, por favor, não deixe que seu medo de perda se torne prisão para eles. Eles precisam não só de segurança, precisam de amor, riso, espontaneidade. Daniela pausou por um momento, sua voz tremendo. Espero que aprenda a língua deles. Uma vez conversamos sobre isso com minha prima distante, Doriana de Nova. Iguaçu, ela me contou sobre seu irmão surdo e como Libras não é só comunicação. É uma cultura inteira, um jeito de ver o mundo. Gostaria que nossos filhos conhecessem essa cultura para não se sentirem isolados. Marcelo e Daniela se olharam ao mesmo tempo. Não era coincidência, era algo mais. Se algum dia encontrar Daniela Lisboa, assim se chamava após o casamento, diga a ela que gostaria que conhecesse nossos meninos. Por anos lamentei que nossa família se dispersasse e perdêssemos contato. Ela era a única pessoa que realmente entendia o quão difícil pode ser criar crianças surdas em um mundo que não é feito para elas. A carta tremia nas mãos de Daniela. Seu rosto estava pálido, olhos arregalados. É impossível, sussurrou. E no final, meu amado, quero que saiba que não precisa viver à sombra da minha memória. Quando estiver pronto, talvez em 1 ano, talvez em 5,
Permita-se amar de novo. Você merece felicidade. Os meninos merecem ter na vida uma mulher que os ame não porque deve, mas porque quer. Daniela não conseguiu mais ler. Lágrimas corriam por seu rosto e suas mãos tremiam tanto que a carta quase caiu. Marcelo pegou gentilmente a folha e completou a leitura. Se essa mulher for Doriana, minha prima, saberei que o destino cuidou da minha família melhor do que eu poderia planejar. Com todo o meu amor, sua Doriana. O silêncio que se seguiu a essas palavras era mais profundo que qualquer silêncio que Marcelo lembrava. Não era silêncio de vazio, era silêncio de compreensão, choque e algo que poderia ser destino. Você... começou Marcelo. Sim, interrompeu Daniela. Eu me lembro dela. Doriana Correia, prima mais velha que conheci em um casamento, quando tinha uns 12 anos. Ela estava grávida de gêmeos. Falava do marido que era empresário, falava do medo de que as crianças nascessem surdas, porque na família havia essa tendência genética. Marcelo sentiu o mundo girar ao seu redor. Isso significa que não estou aqui por acaso, completou Daniela, mas também não por destino. Estou aqui porque minha prima, pouco antes de morrer, pensava no que seria melhor para a família dela. Marcelo se levantou e foi até a lareira, precisando se afastar de sua presença para pensar claramente. Não sei o que pensar disso, disse por fim. E o que quer pensar? Parte de mim se sente como se traísse Doriana, minha esposa. Me apaixonei pela prima dela, pela mulher em quem ela pensava, planejando o futuro dos filhos. E a outra parte? Marcelo virou-se para ela. Daniela sentava no sofá, ainda segurando a carta, mas seu rosto era calmo, expectante. A outra parte sente que talvez seja o jeito dela de se despedir de nós, que talvez tentava nos dizer que era hora de seguir em frente. O que fazemos com tudo isso? Não sei, respondeu sinceramente. Nos últimos meses aprendi que nem tudo pode ser planejado, nem tudo controlado. Mas isso, apontou para a carta, isso ultrapassa tudo o que consigo entender. Daniela se levantou e se aproximou dele. Parou tão perto que ele sentia o cheiro de seu perfume, delicado, natural. Talvez não precisemos entender, talvez baste aceitar. E se estivermos errados? E se for só coincidência e criamos algo que não existe? E se não estivermos errados? Respondeu com uma pergunta. E se algumas coisas na vida forem maiores que o acaso? Olharam-se nos olhos e Marcelo sentiu que estava à beira de uma decisão que mudaria tudo. Podia recuar para seu mundo seguro, controlado, ou podia confiar no que não entendia. Ivo e Natan, disse baixinho. O que tem eles? Eles já te amam. Se algo entre nós não der certo, eles perderiam uma mãe de novo. Era seu maior medo, dito em voz alta. Daniela pegou sua mão, pela primeira vez que suas peles se tocaram de forma não acidental. Isso significa que não podemos arriscar? Isso significa que preciso ter certeza. Podemos alguma vez ter certeza de algo? E nesse momento Marcelo entendeu que o amor não se baseia em certeza, baseia-se em coragem. As semanas seguintes foram as mais difíceis na vida de Marcelo. A descoberta da verdade sobre os laços familiares de Daniela com sua esposa mudou tudo e ao mesmo tempo nada mudou. Ainda sentia o mesmo por ela, mas agora cada sentimento misturava-se com culpa, dúvidas e perguntas sem resposta. Daniela voltou para o Rio de Janeiro para resolver formalidades da herança e da cirurgia da mãe. Deveria ser uma viagem de uma semana, mas as semanas se estenderam. Sua mãe precisava de apoio na recuperação e os procedimentos legais se mostraram mais complicados que o previsto. A casa sem ela tornou-se silenciosa de novo, mas diferente da dos anos anteriores. Era silêncio de saudade. Ivo e Natan perguntavam por ela todo dia, em libras que todos os três aprenderam. Onde está Daniela?
perguntava Ivo toda manhã. Quando volta? Adicionava Natan. Marcelo não conseguia responder porque ele mesmo não sabia. Em fevereiro, recebeu dela uma longa carta. Carta de verdade, em papel, escrita à mão, enviada pelos correios. Em tempos de celulares e e-mails, o gesto parecia desnecessariamente formal, mas quando começou a ler, entendeu por que escolher esse meio de comunicação. Querido Marcelo, escrevia, sei que é estranho escrever uma carta no século XXI, mas algumas coisas exigem reflexão que só a liberdade de escrever no papel pode dar. Passei as últimas semanas pensando em tudo o que aconteceu entre nós, na carta da Doriana, na coincidência de circunstâncias em nossos sentimentos. Conversei com minha mãe, pela primeira vez em anos. Ela me contou a verdade sobre nossa família. Acontece que nem tudo foi coincidência. Minha mãe sabia da morte da Doriana, sua esposa. Sabia que você ficara sozinho com crianças surdas. Não me disse antes, porque achava que eu tentava fugir do passado. Mas quando adoeceu e eu procurava emprego em São Paulo, ela me direcionou para o anúncio de vaga na sua casa. Marcelo parou de ler. Sentiu a raiva crescer em seu peito. Manipulação. Controle. Exatamente o que odiava. Mas forçou-se a continuar lendo. Sei o que pensa agora, que foi enganado, manipulado, que nossos sentimentos são construídos em mentira. Nos primeiros dias, eu pensei assim também. Me senti como marionete em um jogo alheio. Mas depois entendi uma coisa. Minha mãe pôde me direcionar para sua vaga, mas não pôde fazer com que eu amasse seus filhos. Não pôde fazer com que Ivo e Natan começassem a confiar em mim. Não pôde fazer com que você começasse a se abrir para um mundo não controlado. E, acima de tudo, não pôde fazer com que eu me apaixonasse por você. O que aconteceu entre nós foi real. Talvez as circunstâncias tenham sido arranjadas, mas os sentimentos não. Pode-se arranjar um encontro, mas não se arranja amor. As mãos de Marcelo tremiam. Outra pessoa tomara decisões por ele. Manipulou sua vida, mas ao mesmo tempo, importava como se conheceram, se o que sentiam era verdadeiro. Escrevo porque preciso te dar uma escolha. Escolha verdadeira, sem pressão, sem circunstâncias externas. Minha mãe está recuperada. A herança foi resolvida. Tenho dinheiro suficiente para me mudar para onde quiser, começar uma vida nova. Posso voltar para São Paulo e ficar com você, mas só se você quiser, sabendo toda a verdade. Ou posso ficar aqui, no Rio, e te deixar viver sem as complicações que minha chegada trouxe à sua vida. Se decidir que quer tentar conosco, comigo, com seus filhos, com essa nossa família estranha e complicada, eu volto. Se achar que tudo foi complicado demais, fico aqui e lembro nossos meses como um capítulo bonito, mas encerrado. Aguardo sua decisão, mas não espero para sempre. Em uma semana, se não receber resposta, saberei que escolheu a segunda opção. Com amor que não pretendo me envergonhar, independentemente da sua resposta, Daniela. Marcelo largou a carta e sentou-se pesadamente na poltrona do escritório. Pela janela, via o jardim, onde jardineiros podavam os arbustos em formas perfeitas. Tudo ordenado, controlado, seguro e totalmente vazio. Naquela noite, com os meninos já dormindo, desceu ao quarto deles. Sentaram-se nas camas, olhando-o expectantes. Nos últimos meses, aprendera a ler seus rostos, entender suas necessidades. Sentou-se na cadeira entre as camas e disse em libras, desajeitadamente, mas claramente, "Vocês querem que Daniela volte?" Ivo e Natan se olharam. Depois para ele. Sua resposta foi unânime e imediata. "Sim, amamos ela. Por que ela foi? Ela estava brava com a gente?" Essa última pergunta de Natan fez Marcelo sentir um nó na garganta. Seu filho achava que era culpa deles. "Ela não estava brava", respondeu, esforçando-se para ser claro.
Adultos, às vezes, têm decisões difíceis. E você quer que ela volte? Perguntou Ivo, suas mãozinhas formando sinais com precisão que Marcelo invejava. Era a pergunta para a qual não estava preparado. Mas olhando nos olhos de seus filhos, crianças que pela primeira vez em anos estavam realmente felizes, sabia a resposta. Sim, respondeu. Muito. Então por que não diz a ela? Da boca de um menino de 5 anos, a pergunta soava tão simples. Por que não dizer a verdade? Naquela noite, Marcelo sentou-se à mesa até às 4 da manhã, escrevendo a resposta. Jogou fora 12 versões antes de escrever a que enviou no dia seguinte por Sedex. Daniela, volte para casa. Estamos esperando, todos nós 3. Daniela voltou na quarta-feira, às 7 da manhã, pontual como sempre. Mas dessa vez não veio como funcionária. Veio como mulher que recebeu um convite para voltar ao lar. Marcelo esperava por ela na cozinha, nervoso como nunca em sua vida. Nos últimos 3 dias, desde que enviara a carta, preparara-se para vários cenários. Para sua raiva pela resposta curta, quase impessoal. Para suas dúvidas, para sua recusa. Não se preparara para o que viu quando ela abriu a porta. Daniela parecia diferente, mais confiante, como se as últimas semanas no Rio a ajudassem a encontrar algo que antes escondia. Vestia um vestido azul simples e casaco que realçava sua silhueta. Os cabelos estavam arrumados com cuidado, mas de forma natural. Parecia uma mulher que tomara uma decisão e estava em paz com ela. Bom dia, disse, colocando a pequena mala perto da porta. Bom dia, respondeu Marcelo, incerto de como se comportar. Como se sente? Bem, e você? Nervoso, admitiu sinceramente, o que fez Daniela sorrir pela primeira vez desde o retorno. É um bom sinal. Significa que se importa. Ficaram frente a frente na cozinha, o mesmo espaço onde meses antes conversaram pela primeira vez sobre suas visitas noturnas ao quarto dos meninos. Mas agora entre eles havia uma energia diferente, elétrica, cheia de coisas não ditas. Os meninos estão na escola, disse Marcelo. Eu sei. Vi a agenda do dia na geladeira. Sorriu de novo. Algumas coisas não mudam. Algumas mudam. Ela olhou-o interrogativamente. Quais? Marcelo se aproximou. Nas últimas semanas pensara em tudo o que queria dizer, mas agora, com ela à frente, todas as palavras preparadas pareciam imperfeitas. Que eu não finjo mais que se trata só das crianças. Disse por fim. Que parei de tentar controlar o que sinto por você, que aceito que algumas coisas não se planejam. E quanto à manipulação da minha mãe, no início fiquei furioso. Por dias me senti enganado, como se alguém brincasse de Deus com minha vida. Pausou, buscando as palavras certas. Mas depois entendi algo. Sua mãe pôde nos apresentar, mas não pôde fazer com que nos apaixonássemos. Pôde criar a oportunidade, mas não os sentimentos. E você acredita nisso? Eu acredito. Porque nessas semanas sem você, entendi que uma casa sem você não é casa. É só um prédio. Daniela foi até a janela, olhando o jardim, onde, pela primeira vez, vira Ivo e Natan brincando com o pai. No Rio, conversei com uma terapeuta, disse baixinho. Marcelo sentiu inquietação. E ela me disse algo interessante. Que às vezes pessoas que perderam alguém importante se tornam como casas com quartos trancados. Trancam partes de si para proteger o que resta. Faz sentido. Mas ela disse também que às vezes outra pessoa pode ser como uma chave. Não porque substitui o perdido, mas porque permite abrir os quartos de novo. Ela se virou para ele. Acho que eu sou sua chave e você é a minha. Para quê? Para acreditar que se pode confiar, para acreditar que se pode amar alguém sem se preocupar o tempo todo se vai ficar ou partir. Marcelo sentiu seu coração acelerar. Então você fica? Com algumas condições. Quais?
Daniela se aproximou tão perto que ele sentia o calor de seu corpo. Primeiro, não sou sua funcionária, sou sua parceira, na criação dos filhos, na vida, em tudo. Concordo. Segundo, você não tenta controlar como nossa relação se desenvolve. Deixa-a ser imprevisível, imperfeita, verdadeira. Vai ser difícil para mim. Eu sei, mas você tenta? Tento. E terceiro, hesitou por um momento. Me permite amar essas crianças como minhas, não como substituto da mãe delas, mas como mulher que os escolheu, a todos vocês. Em seus olhos, lágrimas, mas também determinação. É tudo o que quero, respondeu Marcelo baixinho. Então o que fazemos agora? Marcelo olhou o relógio. Faltavam 4 horas para os meninos voltarem da escola. Agora vamos buscá-los na escola e dizemos que você fica. Porque nas últimas semanas, Ivo me perguntava todo dia se eu te mandei a carta. E Natan desenhava quadros para você, que deixava na sua antiga mesa. Eu tenho uma antiga mesa? No quarto ao lado do meu escritório. Pensei que, se ficasse, precisaria de um espaço próprio. Daniela olhou-o com incredulidade. Você planejava meu retorno? Não planejava. Tinha esperança. E nesse momento, pela primeira vez em meses, Marcelo permitiu-se algo que evitara desde a morte da esposa. Permitir-se esperança em um futuro que não podia controlar, mas que podia viver com alguém que amava. Naquela tarde, quando foram juntos buscar as crianças na escola, Marcelo sentiu que, pela primeira vez em anos, caminhava em direção a algo, em vez de fugir de algo, e essa era a melhor diferença que podia imaginar. Abril trouxe o primeiro verdadeiro desafio para sua nova realidade. As primeiras semanas após o retorno de Daniela foram como lua de mel. Todos tentavam ser a melhor versão de si. Ivo e Natan estavam encantados com seu retorno. Marcelo descobria a alegria de dividir o dia a dia com alguém que amava. E Daniela aos poucos encontrava seu lugar na casa, que parava de ser dele e se tornava deles. Mas a vida real tem isso de não permitir fingir idealidade por muito tempo. O problema começou de algo aparentemente trivial. Daniela queria mudar a rotina dos meninos. Sugeriu que nos fins de semana passassem mais tempo ao ar livre, conhecendo outras crianças surdas, participando de atividades da comunidade surda. Marcelo concordou em teoria, mas na prática, seus velhos reflexos de controle ativaram-se. São crianças muito novas, argumentou numa manhã de sábado, quando Daniela propôs uma visita ao Centro Cultural Surdo em São Paulo. Talvez esperemos até ficarem mais velhos? Eles têm 5 anos, Marcelo. Se não conhecerem sua comunidade agora, quando? Mas você tem certeza de que estão prontos? É seguro? Você conhece as pessoas que trabalham lá? Daniela parou de arrumar a mochila dos meninos e olhou-o com irritação. O que você está fazendo? O que quer dizer? Fazendo o que sempre faz. Procura motivos para não arriscar. Procura jeito de controlar a situação. Estou cuidando da segurança dos meus filhos. Dos nossos filhos. Corrigiu-o bruscamente. E não está cuidando de segurança. Está cuidando de controle. Era a primeira briga de verdade entre eles. E Marcelo sentiu o medo familiar. Medo de que, se não concordasse, se não cedesse, ficaria sozinho. Mas ao mesmo tempo sentia raiva. Raiva de que alguém questionasse seu jeito de cuidar das crianças, pelas quais fora responsável por 3 anos. Talvez precise lembrar quem por todos esses anos... Não, interrompeu Daniela, sua voz calma, mas firme. Não faça isso. Não use os últimos anos como arma contra mim. Não tento substituir você como pai. Tento ser parceira. Então, como deve ser essa parceria? De modo que quando um de nós tem uma ideia, o outro não procura automaticamente motivos para dizer não. De modo que nos confiamos mutuamente. Marcelo sentou-se à mesa da cozinha.
Pela janela, via Ivo e Natan brincando no jardim. Estavam felizes, seguros, em um ambiente que ele controlava. E se algo acontecer? E se nada acontecer, respondeu Daniela, sentando-se ao lado dele. Marcelo, você não pode protegê-los do mundo inteiro, nem a mim. Mas posso tentar. Pode, mas aí nenhum de nós vai viver. Vamos só sobreviver. Essa conversa terminou com eles indo ao Centro Cultural Surdo. Marcelo ficou tenso o caminho todo, checando constantemente a segurança do ambiente, acompanhando cada movimento dos meninos. Mas após 1 hora, percebeu algo que não esperava. Ivo e Natan não só se divertiam, descobriam. Pela primeira vez na vida, estavam em um ambiente onde sua surdez não era problema a resolver, mas simplesmente parte de quem eram. Outro menino da idade deles, Caio, ensinou-lhes um novo jogo que exigia só mãos e olhos. Adultos contavam histórias em libras com tal expressão e dramatismo que Marcelo, apesar de entender talvez metade dos gestos, estava fascinado. Vê? Disse baixinho Daniela ao lado dele. Eles não precisam de proteção contra esse mundo, precisam de acesso a ele. Mais tarde aquela noite, com os meninos já dormindo, cheios de impressões do dia, Marcelo e Daniela sentaram-se na varanda, olhando as estrelas. Desculpe, disse por fim. Por quê? Por tentar controlar cada momento hoje. Por não confiar. Não precisa se desculpar por se preocupar com as crianças, mas precisa aprender a diferença entre preocupação e controle. Como? Daniela virou-se para ele. À luz da lanterna do jardim, seu rosto era gentil, mas sério. Comece confiando em mim. Não porque sou perfeita, mas porque estou aqui por escolha. Ninguém me obriga. Escolhi você. Escolhi essas crianças. Escolhi essa vida. E se eu errar de novo? Então erra, respondeu com um sorriso. E eu também erro. E as crianças vão errar. E vamos aprender com esses erros. Marcelo olhou para suas mãos. Eram mãos que por anos controlavam um império de negócios, assinavam contratos de milhões, construíam um mundo seguro para sua família. Agora, precisava aprender que, às vezes, a coisa mais importante que podia fazer era simplesmente relaxá-las. Você terá paciência? Perguntou. Terei paciência, respondeu Daniela, mas com uma condição. Qual? Que você também tenha paciência consigo, que pare de se culpar por cada decisão de que tem medo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Marcelo dormiu sem checar todas as trancas da casa, sem analisar cada som, sem planejar o dia seguinte nos mínimos detalhes. Pela primeira vez em anos, permitiu-se confiar que o amanhã se ajeitaria sozinho. Maio se mostrou um mês de descobertas inesperadas. A primeira descoberta foi alegre. Daniela trouxe para casa uma velha viola, que encontrara no sótão durante a arrumação das coisas da avó. Era uma bela viola de madeira, em alguns lugares arranhada, mas ainda soando. Não sabia que você tocava, disse Marcelo, observando como afinava o instrumento com cuidado. Aprendi com meu irmão. Quando se cresce com uma pessoa surda, descobre que música não é só som, é vibração, ritmo, energia. Naquela noite, com os meninos já jantando, Daniela sentou-se com a viola na sala. Tocou uma melodia simples, mas não só para si. Posicionou a viola para que os meninos tocassem a caixa de ressonância e sentissem as vibrações dos sons. Ivo e Natan ficaram fascinados. Pela primeira vez na vida, ouviam música. Não com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. Natan logo pegou o ritmo e começou a bater no chão no compasso. Ivo encostou o ouvido na viola e fechou os olhos, concentrando-se nas vibrações. Marcelo observava a cena, sentindo algo que não conseguia nomear. Não era nostalgia pelos tempos com Doriana, sua esposa, que tocava piano. Era algo novo. Alegria de descobrir que música podia existir em formas diferentes, que seus filhos podiam fazer parte de um mundo que parecia inacessível para eles. Podemos ensiná-los a tocar? Perguntou.
podemos ensiná-los tudo, respondeu Daniela com um sorriso. Basta encontrar o jeito certo. Nas semanas seguintes, a casa se encheu de um novo tipo de atividade. Daniela trazia instrumentos de percussão variados, pandeiros, atabaques, até um pequeno berimbau. Os meninos aprendiam a reconhecer ritmos, criar composições próprias, expressar emoções por sons que não ouviam, mas sentiam em cada célula do corpo. Marcelo os encontrou, certa tarde na sala, todos três sentados no chão, cercados de instrumentos, tocando algo que só na opinião dele soava harmônico. Mas a felicidade em seus rostos era tão autêntica que ele sentiu algo se romper em seu peito de pura alegria. Foi o momento em que percebeu que parara de tratar a casa como fortaleza de proteção e começara a tratá-la como lugar para viver. A segunda descoberta foi mais complicada. No início de junho, recebeu uma ligação da diretora da escola especial que Ivo e Natan frequentavam. Senhor Vargas, gostaria de marcar uma reunião. É sobre o futuro educacional dos seus filhos. A reunião aconteceu no escritório da diretora, elegante sala com equipamentos modernos de audiologia e pilhas de documentação médica. A diretora, doutora Oliveira, era uma mulher de rosto amigável, mas postura de quem se acostumara a tomar decisões difíceis. Senhor Vargas, seus filhos estão fazendo progressos incríveis, começou. Especialmente nos últimos meses. O nível de comunicação deles, habilidades sociais, autoconfiança, tudo melhorou dramaticamente. Marcelo sentiu orgulho, mas também inquietação. Em sua experiência, inícios positivos de conversa raramente terminavam bem. Que ótimo, respondeu com cautela. Sim, mas isso nos coloca diante de um dilema. Os progressos são tão significativos que pensamos em propor uma mudança de trajetória educacional. O que isso significa? Existem escolas com programas bilíngues, Libras e português escrito, programas mais ambiciosos, que preparam as crianças para funcionar em ambos os mundos, o surdo e o ouvinte. Mas exigiria mudança para uma cidade maior, onde tais escolas existem. Marcelo sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Mudança. Alteração de toda a vida. Deixar tudo o que construíra. E se ficarmos aqui? É uma boa opção também. Nossa escola é excelente, mas... A diretora hesitou. Acho que seus filhos têm potencial para mais que bom. Têm chance de excepcional. Naquela noite, Marcelo não dormiu. Andou pela casa, pensando em tudo o que ouvira. Mudança significaria deixar a empresa que construíra. Significaria abandonar o ambiente seguro. Significaria risco, tudo o que temia. Encontrou Daniela na cozinha às 3 da manhã. Ela sentava à mesa com chá, claramente também sem dormir. Ouviu a ligação, disse. Não era pergunta. Ouvi e vi sua cara quando voltou. O que pensa? Daniela largou a xícara de chá. Acho que é exatamente o momento de que falei. Momento em que você deve escolher entre controle e confiança. E o que você escolheria? Não sou eu que devo escolher. Nós devemos escolher. Marcelo sentou-se à frente dela. Na cozinha, iluminada só pela luz suave sobre a bancada, Daniela parecia jovem, mas sábia. Era a imagem de uma mulher em quem confiaria sua vida. E de repente entendeu que era exatamente o que fizera nos últimos meses. Estou apavorado, admitiu. Eu sei, não da mudança em si, da perspectiva de tomar uma decisão errada para meus filhos. Nossos filhos, corrigiu-o gentilmente. E sabe o quê? Talvez tomemos uma decisão errada, mas talvez tomemos a melhor decisão da vida deles. Como podemos saber? Não podemos, respondeu simplesmente, mas podemos decidir com amor, não com medo, e podemos decidir juntos. Nesse momento, sentados na cozinha escura às 3 da manhã, Marcelo entendeu que os momentos mais difíceis da vida não são os em que está sozinho, são os em que deve confiar em outra pessoa para escolherem juntos um futuro desconhecido. Falamos com os meninos amanhã de manhã.
disse por fim. Falamos com os meninos amanhã de manhã, concordou Daniela. E pela primeira vez em anos, Marcelo sentiu que a palavra juntos não significava perda de controle, significava dobrar a força. O sol de junho entrava pelas janelas amplas da sala quando, na manhã seguinte, sentaram-se juntos para a conversa mais importante de sua vida familiar. Ivo e Natan sentavam-se à frente deles no tapete, já vestidos para a escola, mas sentindo que algo importante acontecia hoje. Marcelo aprendera a ler em suas expressões as perguntas que se formavam em libras antes mesmo de serem ditas. Queremos falar com vocês sobre a escola, começou Daniela, suas mãos se movendo fluidamente, traduzindo ao mesmo tempo para Marcelo, que ainda precisava de ajuda em conversas mais complicadas. Fizemos algo errado? Perguntou rápido Natan, suas mãozinhas formando gestos com a expressividade típica dele. Não, não, respondeu Marcelo, esforçando-se para usar os gestos que praticara. Pelo contrário, vocês estão indo tão bem que as professoras acham que podem ir para uma escola ainda melhor. Melhor como? Ivo era sempre o mais analítico dos gêmeos. Daniela explicou às crianças o conceito de escola bilíngue, onde Libras não é só ferramenta de aprendizado, mas língua plena de educação. Onde outras crianças, como eles, aprendem matemática complicada, literatura, história, tudo o que crianças ouvintes aprendem, mas adaptado ao jeito de pensar delas. Mas teríamos que nos mudar? Perguntou Natan. Sim, admitiu Marcelo. Significa que deixaríamos esta casa, este jardim, os quartos que conhecem. Por um momento, os meninos ficaram em silêncio, digerindo a informação. Depois Ivo fez a pergunta que Marcelo não esperava. E lá teria outras crianças surdas? Sim, muitas. E teríamos amigos? Daniela e Marcelo trocaram olhares. Era exatamente o que eles também queriam. Que os meninos tivessem chance de amizades normais com crianças que entendiam seu mundo sem traduções. Provavelmente sim, respondeu Daniela. Natan pensou por um momento e depois perguntou: E vocês também iriam lá? Claro, disse Marcelo imediatamente. Não os deixaríamos. Então eu quero ir, anunciou Natan sem hesitar. E eu? Ivo hesitou. E eu quero ficar, mas também quero ir. É difícil. Marcelo entendeu que seu filho mais velho, por 10 minutos, expressara exatamente o que ele sentia. Naquela tarde, com os meninos na escola, Marcelo e Daniela foram ao Rio de Janeiro para ver uma das escolas de que falara a diretora. A viagem foi silenciosa. Ambos sabiam o peso do que faziam. A escola ficava em um prédio histórico, no centro da cidade, mas os interiores eram modernos e claros. Nos corredores, passavam por crianças de várias idades que se comunicavam em libras com naturalidade que Marcelo só podia invejar. Havia algo belo nisso. O modo como moviam as mãos, quão expressivas eram suas faces, quão fluido passavam de gesto a gesto. A diretora da escola, Sra. Silva, era surda. Conversava com eles por meio de intérprete, mas Marcelo notou que Daniela entendera boa parte diretamente. Seus filhos têm potencial excepcional, dizia a Sra. Silva. Mas mais importante, têm sorte. A maioria de nossos alunos chega após anos de frustração em escolas comuns, onde se sentiam isolados. Ivo e Natan têm chance de começar aqui, com a sensação de que Libras não é deficiência, mas dom. Após a visita à escola, sentaram-se em uma pequena cafeteria ali perto, cada um perdido em seus pensamentos. O que acha? Perguntou por fim Marcelo. Acho que é um lugar onde nossos filhos poderiam ser eles mesmos em 100%, respondeu Daniela. Mas acho também que significará mudança total de vida para todos nós. E você está pronta para isso? Daniela largou a xícara de café e olhou-o nos olhos. Marcelo, no último ano aprendi uma coisa. Não se pode estar pronto para mudanças. Só se pode aceitá-las e fazer algo belo com elas. Mas sua mãe, sua vida aqui.
Minha mãe está bem, tem sua vida. E a minha? Sorriu. Minha vida é onde vocês estão. À noite, quando voltaram para casa, Marcelo desceu ao seu escritório. Pela janela, via o jardim que planejara com tanto cuidado, a casa que fora sua fortaleza por anos. Tudo perfeito, seguro, controlado. E de repente sentiu que tudo aquilo eram só coisas. O verdadeiro lar não é lugar, são pessoas. Pegou o telefone e discou o número da diretora da escola especial. Doutora Oliveira, aqui é Marcelo Vargas. Queria informar sobre nossa decisão. Quando terminou a conversa, ouviu passos na escada. Daniela parou na porta do escritório. Decidiu? Decidimos, corrigiu-a. Hoje, nessa cafeteria, quando você disse que sua vida é onde estamos nós, nesse momento eu soube. E pela primeira vez em anos tomei uma decisão não por medo do futuro, mas por amor a ele. Daniela se aproximou e pegou suas mãos. Significa que nos mudamos? Significa que nos preparamos para o próximo capítulo, respondeu. Marcelo, todos juntos. Naquela noite, ao deitarem os meninos, Ivo fez a última pergunta do dia. Papai, na nova escola vai ter outras crianças cujos pais aprendem Libras? Não sei, respondeu sinceramente Marcelo. Mas se não, talvez eu seja o primeiro pai que aprendeu. Nathan riu e fez o gesto que significava orgulhoso. E Marcelo entendeu que às vezes as melhores decisões são as que toma não por certeza do resultado, mas por certeza das pessoas com quem as toma. Setembro trouxe o dia que Marcelo lembraria pelo resto da vida. Era a primeira apresentação na nova escola de Ivo e Nathan, no Rio de Janeiro. Após meses de preparativos, embalagens, despedidas da velha vida e construção da nova, finalmente chegara o momento em que podiam ver se tomaram a decisão certa. A mudança fora mais difícil do que esperavam. Marcelo tivera que reestruturar toda a empresa para gerenciá-la remotamente do Rio. Daniela se despedia da mãe que, para surpresa deles, estava orgulhosa da filha pela coragem de construir sua própria vida. Ivo e Nathan tiveram que deixar tudo o que conheciam, mas o fizeram com empolgação, que substituiu o medo. A nova casa no Rio era menor que a mansão nos subúrbios de São Paulo, mas tinha algo que a outra nunca tivera. Era realmente deles. Não havia nela nada da vida anterior de Marcelo, nada que pudesse lembrar a perda. Todos os móveis escolheram juntos. Cada quarto era resultado de compromisso e decisões compartilhadas. Agora, sentavam-se no auditório da escola, observando como seus filhos, junto com 20 outras crianças surdas, se preparavam para a apresentação sobre Minha Família em Libras. Marcelo estava nervoso. Nas últimas semanas, praticara intensamente Libras com uma professora particular que contrataram. Queria entender cada palavra, cada gesto de seus filhos sem precisar de intérprete. Quando Ivo se levantou primeiro, o coração de Marcelo batia tão rápido como se fosse ele na cena. Minha família é especial, começou Ivo, suas mãozinhas se movendo com graça que desenvolvera nos últimos meses. Tenho um irmão gêmeo, Nathan. Somos surdos, mas isso não significa que somos quietos. O auditório riu. Dava para ver pelas faces das crianças, que expressavam alegria com o corpo inteiro. Tenho um pai que aprendeu minha língua, embora fosse difícil para ele. Às vezes comete erros engraçados, mas nunca desiste. Marcelo sentiu os olhos marejarem. E tenho Daniela, que é... Ivo hesitou, buscando o gesto certo. Da plateia, alguém sugeriu, mas Ivo balançou a cabeça. Não, ela não é minha nova mamãe. Ela é Daniela, e isso basta. Porque ser Daniela significa alguém que canta para nós à noite, embora não ouçamos a música. Alguém que nos ensinou que se pode ouvir com a viola e ver o ritmo. Quando terminou, todo o auditório explodiu em palmas.
Não som, mas onda de mãos erguidas e abaixadas, gesto que no mundo surdo substitui os aplausos. Natan se levantou em seguida. Morávamos em casa grande nos subúrbios de São Paulo. Disse, seus gestos mais enérgicos que os do irmão. Mas aquela casa era quieta, não quieta boa como nós, quieta triste. Marcelo olhou para Daniela, que também tinha lágrimas nos olhos. Mas agora moramos em uma casa pequena no Rio, e essa casa é quieta boa, quieta onde todos nos entendemos. Onde papai não tem vergonha quando não sabe o que um gesto significa. Onde Daniela nos mostra palavras novas. Onde eu e Ivo podemos ser nós mesmos. Natan se aproximou da beira do palco. Minha família aprendeu que se pode ouvir não só com os ouvidos, se pode ouvir com o coração. Quando as apresentações acabaram, os pais se aproximavam de seus filhos. Marcelo esperou até Ivo e Natan chegarem a ele e Daniela. Foram maravilhosos, disse a eles em libras, dessa vez sem erros. Papai, você se orgulhou? Perguntou Ivo. Muito orgulhoso. E você sente falta da casa antiga? Perguntou Natan com a franqueza típica dele. Marcelo pensou na resposta. Nos últimos meses, realmente às vezes, recordava as comodidades da velha vida. Espaço, tranquilidade, controle sobre o ambiente. Às vezes, respondeu sinceramente, mas sabe o quê? Uma pessoa pode se orgulhar da casa que construiu, mas se orgulha ainda mais da casa que constrói junto com as pessoas que ama. Naquela noite, com os meninos já dormindo em seus novos quartos, Marcelo e Daniela sentaram-se na pequena varanda, olhando as luzes do rio. 1 ano atrás, disse Marcelo, se alguém me dissesse que moraria no Rio, gerenciaria a empresa pela internet e meus filhos fariam apresentações públicas em libras, eu pensaria que a pessoa era louca. E agora? Agora acho que essa pessoa saberia melhor que eu do que tipo de vida preciso. Daniela pegou sua mão. Você guarda rancor do destino por como tudo começou? Pela manipulação, coincidência de circunstâncias, toda essa história complicada? Marcelo pensou por um longo momento. Não, respondeu por fim. Talvez o mundo às vezes saiba melhor que nós quem deve ficar junto. Talvez às vezes precise parar de planejar e deixar a vida acontecer. E você não tem medo? Tenho medo todo dia, admitiu sinceramente. Mas agora tenho medo junto com você. E medo que não é solitário já não é medo, é só vida. Quando a noite caía sobre o rio, Marcelo pensou em sua primeira esposa, Doriana, que em algum lugar na carta sabia que sua prima seria exatamente o que sua família precisaria. Pensou em seus filhos, que o ensinaram que o amor não exige comunicação perfeita, exige só vontade de tentar. E pensou na mulher ao seu lado, que o ensinara a coisa mais importante, que lar não é lugar que se controla, lar é lugar que se cria. Todo dia, juntos. Na casa reinava o silêncio, mas dessa vez era silêncio cheio de vida, riso, música que se sente no coração e amor que não precisa de palavras para ser entendido. Era o silêncio em que todos finalmente se encontraram. Espero sinceramente que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe um like e comente o que achou dela. Até o próximo vídeo.